Olá, meus amigos cafeicultores! Hoje eu vim para a Alta Mogiana, em Franca, na Fazenda Aleluia, para poder conhecer o jacu. Pois é, mas não é o jacu, aquela ave que você está acostumado, e sim o jacu digital, numa fazenda onde é referência em qualidade de café, onde se investiu muito em tecnologia. E hoje eles vão contar para a gente qual que é o segredo de todo esse sucesso. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café. Oi, Augusto, obrigado por receber a gente aqui. E eu queria saber um pouco mais de todo esse sucesso que você conseguiu na qualidade do café, né? Aonde que começou tudo isso? Bom, primeiramente é um prazer recebê-lo. Isso aí. E, na verdade, a Fazenda Aleluia, ela sempre foi um polo de tecnologia, desde o meu avô, quando começou a produção de cafés aqui, ele sempre buscou novas tecnologias para a produção, tanto no manejo de lavoura, quanto também no pós-colheita, né, na secagem. Então aqui é nosso desde 1941, quem comprou foi meu bisavô, mas a produção de cafés começou em 1964, foi a nossa primeira colheita. E essa qualidade vocês já fazem há muito tempo, né? Exatamente. O meu tio-avô, ele foi um dos primeiros Q-graders da nossa região e do Brasil também, então ele sempre gostou de qualidade e buscou lotes de qualidade desde o início da nossa produção. Então muito desse know-how de fazer café de qualidade vem do início da nossa história lá da década de 60. E essa qualidade, né? Como é que foi o investimento em tecnologia para ir construindo essa qualidade? Você já faz qualidade há muito tempo, né? E como é que foi o começo em tecnologia para poder começar a colher os primeiros resultados? Desde o manejo, desde fazer o transplantio de uma lavoura adequada até o momento do pós-colheita. Então, lá na década de 70, quando nós colocamos o primeiro secador mecânico, isso nos ajudou a ter um processo de safra mais dinâmico, né? Então, nós pudemos, na época, crescer áreas e pensar em também aumentar a produção agregada à qualidade, porque também aqui um dos nossos focos é produzir qualidade numa escala maior, né? E além do secador, né, quais são os outros investimentos que foram feitos ao longo desse tempo? Os secadores, eles foram um investimento inicial, né? Hoje nós temos toda uma gama, desde uma selecionadora de grãos cerejas, então nós fazemos a colheita normal de derriça e depois separamos esses frutos cereja, isso já dá um salto de qualidade gigantesco. Temos também a parte de energia solar, então isso é muito importante para também ter um produto mais limpo, né? Economia de recursos naturais e também o processo fermentativo que nós iniciamos há 4 anos e depois com a aquisição do novo fermentador da Campotec também nos ajudou a dar um salto de qualidade, mas mais do que isso, de consistência de qualidade todos os anos, porque fazer lotes muito pontuados é uma coisa difícil e você precisa atender esses clientes todos os anos. Como é que é essa questão dessa selecionadora de grãos aí? Fala um pouco pra gente. Essa é uma nova parceria que eu estou desenvolvendo com uma empresa da Costa Rica. Eles nos procuraram para ser uma vitrine tecnológica de desenvolvimento no Brasil. Então você faz a colheita normal, mecanizada, e depois, antes do processo de secagem ou do processo fermentativo, ela faz a separação por cores do seu lote. E ela tem uma capacidade muito grande, ela faz 7.000 litros por hora, então a gente consegue passar grande parte da nossa colheita por essa máquina, elevando muito o nível de qualidade dos nossos lotes. E o preço dessa máquina era muito cara? Eu falo que o conceito de caro e barato ele é muito relativo. Se você compra uma máquina de R$1.000 e ela te atende pouco, ela é cara. Se você compra um equipamento de R$500.000 que te dá um retorno muito bom, esse equipamento é barato. Então é assim que eu gosto de pensar nos investimentos aqui na fazenda. E esse fermentador? Você falou que tem um fermentador que eu não conheço. Como é que ele é? Para mim, o melhor equipamento de fermentação de café do mercado, nós já temos alguns, mas qual que é o grande diferencial dele? É a inteligência artificial, porque ele não te dá apenas parâmetros da fermentação, ele te dá controle da fermentação. Então isso é uma coisa totalmente diferente.
Quando você pega outros equipamentos, por exemplo, eles são apenas um tanque em inox, que é muito importante para a sanidade, o nosso equipamento também é inox, mas eles te dão, por exemplo, apenas temperatura, você não consegue agir sobre essa temperatura. Então, se o seu café, se essa massa começar a aquecer, obrigatoriamente você tem que finalizar o processo de fermentação. No Jacu é totalmente diferente. Se a Por que massa... Jacu? Jacu Digital, ele vem... É o nome do equipamento. É o nome do equipamento. E esse nome vem por causa do Jacu Bird, né, da ave, que naturalmente come os grãos, e existe um processo fermentativo no trato intestinal desse pássaro. Então, ou seja, ele vê a temperatura também, né? Que você falou, e o que mais que ele entrega? Isso. Ele te dá várias possibilidades. Então, ele te dá o quanto de CO2 que está sendo gerado naquele processo fermentativo, para você saber em que estágio da fermentação você está. Você consegue setar temperaturas. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma fermentação mais longa, é importante que essa temperatura ela não passe aí dos 30 graus. Então, vamos supor, olha, eu quero que minha temperatura máxima nessa fermentação seja de 28 graus. A partir do momento que essa massa atingir essa temperatura, o equipamento começa a agir sobre essa massa, resfriando esse café sem que a água entre em contato. Então ele tem ali duas paredes com uma serpentina no meio que consegue aquecer ou resfriar a sua massa de café. E ele também tem a capacidade de entender se já é hora de parar a sua fermentação ou se continuar fermentando. Ele me avisa e eu posso optar por continuar a fermentação ou não. E depois ele me dá um banco de dados que eu consigo acompanhar e replicar essa fermentação. Então lembra aquilo que eu te falei que todo ano eu quero fazer cafés bons e meus clientes querem o mesmo perfil sensorial? Com esse equipamento eu consigo ter perfis sensoriais muito próximos ao longo do tempo. Se a fermentação bater, por exemplo, 28 graus, 2 horas da manhã, não precisa vir correndo. Exatamente. Ele me avisa tudo e aí ele mesmo vai vai ter esse controle do processo. Isso é a inteligência artificial, né, que está sendo tão falada aí em smartphone, mas já num equipamento aí voltado para o agro, que faz toda a diferença quando a gente está falando de qualidade de lote. E o volume, né, que ele fermenta de café? O que a gente instalou aqui na fazenda, ele tem 1.275 litros, que dá mais ou menos 3 sacos de café por batelada. E porque isso é uma coisa muito importante, essa pergunta, porque eu fazia nas bombonas, né, naqueles tambores de 200 litros, que é como a maioria das fazendas fazem fermentação hoje. O problema da bombona é que você não tem controle nenhum, então cada fermentação é única, porque se hoje eu fermento um café e a temperatura ambiente está, vamos supor, a 30 graus, e daqui 3, 4 dias eu fermento o café do mesmo talhão, mas o ponto de maturação do café já mudou e a temperatura ambiente também mudou, eu não vou ter resultados iguais. Então eu não posso misturar esses lotes. Então isso me limita a lotes de café muito pequeno. Já com o Jacu não tem importância. Eu faço 3 lotes hoje, só que aí daqui 5 dias quando eu for refazer, eu posso mudar alguns parâmetros, porque aí eu consigo acertar essa diferença de temperatura externa. Então eu diminuo fatores externos e consigo resultados mais semelhantes. E o mesmo padrão. Exatamente. Padrões muito similares. E a diferença, né, de você trabalhar com equipamento de aço inox, né, é a segurança alimentar. Exatamente, né? O inox ele é um material regulamentado aí pelos órgãos sanitários, que a gente vai ter certeza que não vai ter nenhuma contaminação alimentar. Isso é uma questão de extrema importância, então você ter o controle sanitário disso é uma coisa indispensável. Ô Gustavo, e um detalhe muito importante é que atualmente a única empresa que tem a certificação da Anvisa para poder fazer o fermentador e fermentar cafés com segurança é a Campotec. E Augusto, como é que são essas premiações que você recebe aqui, né? Resultado, né, de todo esse trabalho que vocês têm? Elas são apenas consequências de um trabalho bem feito e com coesão, porque todo ano a gente tem conseguido ficar aí entre os melhores cafés da região. Se você comparar um café natural e trabalhado com fermentador Jacu digital, quantos pontos em média que você consegue aumentar na pontuação final desse café? Eu fiz um teste aqui, exatamente o mesmo lote, mesmas características de secagem, apenas fermentei um lote e o outro não. Nesse experimento específico, eu tive 86 pontos no café natural e 87 pontos e meio no café fermentado. Isso não é uma regra, depende muito de cada lote e também muito da maneira de como a gente vai secar esse café. Mas em média, 1 a 1,5 ponto você pode
garantir. Só que você já pegou um café de pontuação alta. Agora, se você pegasse, por exemplo, um de 82 pontos. Exatamente, isso é uma excelente pergunta, porque cafés mais pontuados, a gente é mais difícil, né, melhorá-los. Quando a gente compara com um café de 82 pontos, por exemplo, 81 pontos, quando a gente faz um processo fermentativo bem feito, aí não é raro a gente conseguir subir até 3 pontos, 84,5, 85, isso aí é uma realidade. Só que como ainda esse ano foi o primeiro ano que eu trabalhei com o Jacu, os meus testes de fermentados naturais ainda são limitados, mas no meu histórico de fermentação ao longo desses 5 anos, eu tenho resultados aí de cafés mais baixos, 82, 83 pontos, padrão chocolate caramelo, né, que é o nosso padrão aqui da Alta Mogiana natural, e a gente até consegue sabores mais frutados com o processo fermentativo. E no final das contas, você recomenda, né? Você gostou do Jacu digital? Qual que é a tua conclusão final desse equipamento? Recomendo totalmente. É muito importante você ter o controle do processo fermentativo. E atualmente no mercado não existe outra máquina que dê tanto controle como o Jacu da Campotec. Augusto, muito obrigado por nos receber aqui, essa riqueza de informação pra gente aqui. É isso aí, eu falo que a única coisa que quanto mais se divide, mais se tem é conhecimento. E na área do café é muito importante a gente poder partilhar todo o conhecimento para sempre agregar na produção. Te agradeço pela presença. Querida. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Aquele forte abraço e até o próximo Gustavo Renault Café. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café.